Oi, turma! Hoje vamos começar a nossa atividade de matemática corrigindo os exercícios da aula anterior. Vamos primeiro no livro, na página 100, tá? Que é sobre os triângulos. Vamos lá. Estes triângulos têm um ângulo reto, tá? Então, aqui vocês têm que colocar 1. E depois, ao lado, estes triângulos não têm nenhum ângulo reto. Eles não são triângulos retângulos, tá? Essa é a resposta aqui. Depois, abaixo, nós tínhamos que analisar esses triângulos aqui. Estes triângulos têm 3 lados com a mesma medida. Aqui é o lado. Estes triângulos têm 2 lados com a mesma medida. E depois, estes triângulos têm todos os lados com medidas diferentes. Número 1, vocês tinham que medir os lados dos triângulos, tá? E depois classificar cada um deles. Esse primeiro triângulo é o triângulo isósceles. Esse daqui é o equilátero, o próximo escaleno e por último isósceles. Vamos lá. Letra A. Qual triângulo tem um polígono reto? Qual é, pessoal? É o triângulo marrom, tá? Letra B. Qual deles é o triângulo retângulo? Somente o triângulo marrom, pessoal, é o triângulo retângulo. No número 2, está pedindo para observar as 7 peças que tem aí do Tangram e responder. Então, na letra A, quantas peças triangulares há nesse quebra-cabeça? 5 peças. Na letra B, há triângulos retângulos representados no Tangram? Se há, quantos são? Sim, tem 5, tá? Letra C. Os triângulos representados no Tangram são equiláteros, isósceles ou escaleno. Então, vocês teriam que usar uma régua para vocês poderem saber. E eles são isósceles. Observe a figura a seguir e depois responda. Quantos triângulos equiláteros estão representados na figura? 13. No livro foram esses exercícios e nós também temos a folhinha 17. Número 1, assinale a alternativa correta. Somente a letra C é a alternativa correta. Um triângulo escaleno tem 3 lados com medidas diferentes. No número 2, classifique os triângulos de acordo com os seus lados. Letra A, nós temos um triângulo escaleno. Letra B, um triângulo equilátero. E na letra C, um triângulo isósceles. Número 3, eu tinha colocado já para vocês o exemplo da letra A, que era para classificar o triângulo, tanto quanto os lados como os ângulos. Então, a letra A já tinha colocado a resposta, triângulo isósceles e retângulo. Na letra B, nós temos um triângulo equilátero e acutângulo. Letra C, nós temos um escaleno e obtusângulo. Letra D, nós temos um triângulo isósceles e obtusângulo. Na letra E, um triângulo equilátero e retângulo. E na letra F, um triângulo escaleno e acutângulo, tá? Isso tudo observando a medida dos lados e também dos ângulos. Bom, na aula de hoje, vamos voltar para o livro, que nós vamos falar sobre os quadriláteros, tá? Vamos lá. Observe os polígonos dos painéis que Sara fez, depois complete as frases com números. Então, nós temos aqui o painel 1 e nós temos o painel 2. Então, vocês têm que observar essas figuras aqui para poder responder. Todos esses polígonos têm, vocês vão ver quantos lados eles têm. Por isso, são chamados quadriláteros. No painel 1A, vocês vão ver quantos quadriláteros e eles têm apenas um par de lados paralelos. Esses quadriláteros são chamados de trapézios. Então, quando eu tenho
vamos lá, quadriláteros que têm apenas um par paralelo, tá? Então, eu vou ter quadriláteros que são chamados de trapézios. Agora, no painel 2, eu vou ver quantos quadriláteros tem e eles têm quantos pares paralelos. Então, vocês vão ver que eles são chamados de paralelogramos. Olha aqui, vocês têm que observar que, vamos ver aqui essa figura, essa verde aqui. Eu tenho aqui, essa linha aqui de baixo da base, ela é paralela a essa daqui de cima. Essas aqui das laterais, percebam que essa linha aqui, essa reta, ela não é paralela a essa. Já no painel 2, essa reta aqui de cima, ela é paralela à base e aqui dos lados também são paralelas. Então, quando eu tenho um quadrilátero que só tem um par paralelo, eu tenho um trapézio. Quando eu tenho um quadrilátero, quando ele tem dois pares paralelos, nós vamos chamar eles de paralelogramos, tá? Então, olha aqui, ó, a classificação dos paralelogramos. Alguns paralelogramos recebem nomes especiais. Observe e complete. Nós temos aqui um retângulo. O retângulo é um paralelogramo que tem quantos ângulos retos? Vocês vão ver aqui. O losango é um paralelogramo que tem quantos lados com a mesma medida. E o quadrado, ele é um paralelogramo que tem vocês vão ver quantos ângulos retos e quantos lados com a mesma medida. Agora responda, todo quadrilátero é um paralelogramo? Justifique. Vocês vão observar e vocês vão justificar se sim ou não. Número 1. Ivo entrou no pátio, representado na figura quadriculada ao lado, no local onde está o ponto A em vermelho. Então, ele está aqui. Depois, seguiu o trajeto indicado pelas setas. Então, olha aqui, ó, 8 quadrinhos, 5, 8 para esse lado, 5 nessa direção. Letra A. O caminho que Ivo fez lembra o contorno de qual figura geométrica? Como vocês vão fazer o traçado aqui, vocês vão ver qual é a figura geométrica que lembra e vocês vão escrever aqui o nome dela. Letra B. Modifique o trajeto de Ivo para que ele lembre o contorno de um quadrado. Registre-o com setas. Então, vocês vão fazer aqui nesse espaço. No número 2, responda as questões. Vocês vão ler quais são os paralelogramos que têm 4 ângulos retos. E na letra B, quais são os paralelogramos que têm os 4 lados com a mesma medida. É só olhar aqui em cima novamente, tá? Se vocês tiverem dúvida. Continuando. Número 3. Leia o que Margarida está dizendo e responda as questões. A figura que desenhei é um paralelogramo. Todos os lados dessa figura têm a mesma medida, ela não tem ângulos retos. Letra A. A figura que Margarida desenhou é um quadrilátero? Letra B. Essa figura pode ser um retângulo? Justifique. Letra C. Essa figura pode ser um quadrado? Por quê? Qual foi a figura que a Margarida desenhou? Número 4. Sandra separou os quadriláteros em 3 grupos. Observe e responda as questões. Então, nós temos aqui o grupo A, o grupo B e o grupo C. Em que grupo cada quadrilátero tem 2 pares de lados paralelos? Aí vocês vão colocar se é o A, B ou C. Em que grupo cada quadrilátero tem apenas um par de lados paralelos? E no grupo C, cada polígono tem quantos pares de lados paralelos? Aí vocês vão observar e vão escrever, tá? Número 5. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Representações de paralelogramas são frequentes em objetos e construções do nosso dia a dia. Então, vocês vão olhar para essas construções, para esses objetos, para vocês poderem identificar. Então, nós temos aqui
Reúnam-se com um colega e conversem sobre como vocês poderiam descrever esses paralelogramos para uma pessoa que não os conheça. Dica: observem os lados e os ângulos dessas figuras. Então, vocês vão observar principalmente os lados e os ângulos, tá? Para vocês poderem saber fazer. Na folhinha de hoje, eu coloquei aqui para vocês a explicação, tá? Ó, quadriláteros são polígonos de 4 lados. Os quadriláteros têm 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. E eu coloquei novamente também para reforçar, vocês vão copiar no caderno, tá? A classificação deles. Os quadriláteros que têm os lados opostos, paralelos, são chamados de paralelogramo. Os paralelogramos têm denominações especiais, que são o quadrado, retângulo e o losango. O quadrado tem os 4 lados com as medidas iguais e 4 ângulos retos. O retângulo, ele vai ter os lados opostos com as mesmas medidas e os 4 ângulos retos. E o losango tem os 4 lados com medidas iguais, 2 ângulos agudos e 2 obtusos. Depois que vocês copiarem no caderno, vocês vão fazer os exercícios que eu coloquei aqui. Vocês vão ler no número 1, vão colocar verdadeiro ou falso. No número 2, vocês vão completar essas frases que estão aqui depois dos conhecimentos, tá? Dos exercícios que vocês fizeram, tá bom? Então, faça com capricho. Um beijo, tchau, tchau.